Alguém chegou para mim e disse assim: mas irmão Wellington, o senhor fala muito das igrejas. Toda a pregação do senhor, o senhor fala da igreja, porque a igreja... E eu disse para essa pessoa: seria bom se você fosse mais atenta a ouvir. O seu problema é que você está com a sua mente cauterizada e não para ouvir o que se está falando. Você só ouve aquilo que está dentro do seu conceito. E quando alguém fala alguma coisa que contraria o conceito que você está formado dentro das igrejas, aí você não aceita. Porque você está com a mente cauterizada nessa linha, nessa direção, nesse conceito que é formulado pela doutrina, instrução, ensinamento que você recebe nas igrejas. Eu disse a ela: você precisa estar mais atento a ouvir. Você precisa saber analisar o conteúdo da informação que você recebe. E aí eu, conversando com essa pessoa, eu disse a ela: eu não falo de igrejas. Eu denuncio o erro, o engano, a mentira de encontro, que vai de encontro com a verdade de Deus, que é pregada, formada, ensinada para o povo dentro das igrejas. É diferente. Eu protesto, reprovo e levo a verdade que esclarece contra tudo aquilo que está sendo pregado, ensinado, colocado como verdade de Deus, que o povo está vivendo e praticando como se fosse para Deus. Essa é a diferença. Eu disse para essa pessoa: se você fosse mais atenta a ouvir, você ia entender isso. Porque a minha pregação, as instruções que eu levo da palavra de Deus, as pregações que eu faço, que é ensinar, informar, esclarecer, corrigir. Por que é que dentro dessas informações, desses esclarecimentos, dessas instruções que eu levo, eu abordo tanto a questão igreja? Por quê? Aonde é que está o maior engano sendo pregado como verdade de Deus? Aonde estão os mentirosos falsificadores da palavra? Aonde está o grupo maior de pessoas que estão perdidas do entendimento de Deus porque estão sendo formadas na mentira? Aonde é que estão essas pessoas? Dentro das igrejas, religiões, instituições. Então, logo eu tenho que trabalhar o problema. Claro que eu não falo da pessoa que está na igreja, eu não falo do assunto particular de pessoa nenhuma dentro da igreja. Eu falo do conteúdo em relação a princípios, valores de Deus, que dentro das igrejas está sendo distorcido, falsificado, manipulado pelos homens corruptos, falsificadores e fraudulentos da verdade do Evangelho. Então, eu trabalho o problema, direto no problema. Se o povo está dentro das trevas, sendo ensinado nas mentiras, dentro das igrejas, eu tenho que levar à luz, mostrando que esse povo, dentro desses conceitos, estão nas trevas. Eu não estou mostrando a minha verdade. Eu não digo a ninguém que eu sou a verdade. Eu prego a verdade. Eu levo à luz e aborreço o sistema, igreja, religião, grupos, conceitos, filosofias, seja o que for em nome de Deus. Eu aborreço, porque eu prego a verdade, que contraria, que vai desconstruir todo o conceito de Deus que o povo está sendo formado, aprendendo para viver e praticar dentro das igrejas. Eis o porquê que eu falo tanto direto no problema. Igreja, igreja, igreja.
O problema é esse, igreja. A maldição é essa, igrejas. Igrejas que eu falo, instituição religiosa, onde o povo vai estar nela substituindo Cristo. Porque o povo está... Você diz que não. Indiretamente não. Diretamente não, aliás. Mas indiretamente, esses ensinos que os líderes dão para vocês, faz vocês substituir Jesus por igreja. Leva vocês a centralizar a vida de vocês dentro de igreja. Faz vocês buscar a aprovação de Deus, vivendo prática, devoção, obrigações religiosas dentro de igreja. Faz vocês ter convicção e ter confiança de ser salvo, de ser de Deus, dentro de igreja. Eu pergunto, está trocando ou não os valores de Deus? Está substituindo Jesus por igreja? Está substituindo a obra de Cristo na cruz do Calvário para o ritual, cerimonial, sacrifício, obrigação e vida de tarefa religiosa dentro da igreja? O povo está sendo levado à mentira. É isso que eu faço. Eu levo a luz para esclarecer. Agora, se dentro das igrejas vocês estão vivendo a mentira, claro que vão se aborrecer comigo. Porque a verdade, quando chega, ilumina, esclarece. E quem está nas trevas vai se aborrecer. Então foi isso que eu expliquei para essa pessoa, que disse para mim que eu falava de igreja. Não. O próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 7, versículo 7, Jesus vai dizer assim: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são maus, são mais. Que mundo é esse que se aborrecia com Jesus? Os que viviam fora da palavra, os que estavam na mentira em nome de Deus pensando que era verdade, os que viviam dentro de princípios e conceitos que achavam que era de Deus, se aborrecia com Jesus, que é a verdade. Todos os religiosos, porque os maiores opositores e perseguidores de Jesus não foram as pessoas que bebiam, não eram as pessoas que se prostituíam, não eram as pessoas que viviam na maldade, na criminalidade, nas coisas corruptas do mundo. Os maiores opositores e perseguidores que resistiram e endureceram o coração para Jesus foram os religiosos. Quem são esses religiosos? Os que se diziam de Deus, os que se diziam santo, os que se diziam povo de Deus, os que se julgavam melhor e salvo em Deus, que condenavam os outros, pecadores condenados, e eles se sentiam de Deus. Foi esse grupo de pessoas que viviam dentro das religiões, que resistiam, que endureceram, que negaram a Jesus. O maior grupo de pessoas que nega a Jesus são os religiosos. Você não sabia disso, não? Está sabendo agora. Aqui você é esclarecido com a verdade. E eu não trago coisa da minha mente, não. Eu trago verdades. Eu trago aquilo que é fato, que é notório. Quer ver uma coisa? Vai pregar o evangelho para uma pessoa que está no bar bebendo, se embriagando, ele recebe. Vai pregar o evangelho para uma prostituta que está se prostituindo, ela recebe. Vai pregar o evangelho para um homossexual, ele recebe. Eu digo isso porque isso eu faço. Agora, quer ver uma coisa? Vai pregar o evangelho para um religioso, seja ele da igreja evangélica, da igreja católica, dos testemunhas de Jeová, dos mormons, da Adventista do Sétimo Dia, da Congregação Cristã do Brasil, da Assembleia que diz que é de Deus, das religiões, das igrejas evangélicas. Vai pregar o evangelho para esses religiosos de igreja e religião, para ver se eles recebem. Sabe o que eles vão dizer? Eu não, eu sou de Deus. Quem é você? Você não é da igreja, você não é de Deus, você ainda está no mundo sem Deus. Quem tem que falar de Deus sou eu. Eles não aceitam. Eles se colocam numa posição que acham que estão aprovados por Deus. Agora, por onde eles têm essa confiança? Pela sua religião, pelos seus princípios religiosos, pela sua devoção religiosa, pela sua vida escravizada em usos e costumes e práticas e devoções, em sacrifício religioso. É nisso que eles se confiam.
que eles estão alicerçados, que eles colocam a sua confiança de vida com Deus. É dentro desses princípios, é dentro das igrejas e religiões, não é em Cristo. Então é por isso que eu digo, irmão, os religiosos são as pessoas mais duras de coração para Deus. São as que resistem mais ao Evangelho. E o pior de tudo, tá? São os que mais falsificam e manipulam a palavra de Deus. Fazem negócio com a palavra de Deus. São os que mais falam o nome de Deus em vão. Brinca, leva as coisas de Deus como brincadeira. Quem banaliza mais as coisas de Deus são os religiosos. Então essa pessoa, quando veio para mim, porque é o seguinte, você tem que estar disposto a ouvir quando for repreender alguém. Você tem que corrigir alguém com base, com conceitos, com conhecimento, convicção, para mostrar àquela pessoa que ela está errada. Agora, se você não tem, vai ouvir. Não, venha me corrigir, mas com um argumento plausível da palavra. Me corrija, me repreenda, eu aceito. Mas que isso venha a ser feito com argumentos plausíveis da palavra, não com argumento pessoal do entendimento particular de ninguém. Então, quando essa pessoa chegou para mim e disse: você fala muito de igreja, então eu aproveitei a oportunidade que ela me deu, que veio a mim, me deu liberdade para eu falar com ela, para eu debater com ela, e aí eu fui trabalhar com ela o conceito verdadeiro dos princípios de Deus. Pedi a ela, para ela ser prudente, fazer o que a palavra manda, esteja mais atento a ouvir. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. O que Deus quer do homem é que ele ouça. Mas ouvir a palavra, ouvir de tudo, reter o que é bom. E eu disse: não, eu não falo de igreja. O que eu falo é a verdade que vai colocar por terra tudo que as igrejas pregam. As igrejas não é de Deus não, viu, irmão? Igreja de Deus não é nenhuma instituição dessa não. Igreja de Deus são pessoas que estão em todos os lugares. E Deus é quem vê o seu povo. Deus é quem sabe, conhece a sua igreja. A igreja de Deus, o reino de Deus não é visível. Deus conhece os que são seus. Todos hoje dizem que é de Deus. A igreja católica, os discípulos do sistema católico romano dizem que é de Deus, o sistema. Os discípulos das igrejas evangélicas dizem que é de Deus, as instituições. Os mormons dizem que é a igreja de Deus. Os testemunhos de Jeová dizem que é a igreja de Deus. E todos eles dizem que ninguém é salvo se não estiver ali. Substitui ou não Jesus? Esse princípio que esse povo é ensinado e formado, substitui ou não Jesus? Esse princípio que esse povo é formado dentro desse ensinamento, dentro desse conhecimento, substitui ou não Jesus? A ponto de rejeitar, de colocar meios substituindo o sacrifício de Cristo. Porque hoje a vida desse povo é centralizada para ser devoto, praticante, como se fosse a Deus. Aonde? Em Cristo? Na palavra de Cristo? Não. A vida desse povo hoje é centralizada, onde o povo consagra e devota a sua vida para servir, para viver uma vida centralizada como se fosse a Deus, nas igrejas, instituição, dentro das regras, submisso às normas, obedecendo às ordenanças das igrejas, que é colocado os princípios e valores para o povo viver como se fosse para Deus, pelos homens. As igrejas, o governo não é de Deus, o governo é do homem. Nós que somos igreja de Cristo, temos que estar submissos e guiados na direção do governo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Não é o governo do líder, do pastor presidente. Então o povo hoje estão pensando que estão em Deus, mas o entendimento deles está levando eles a se apartar de Deus. Tem pessoas que estão preocupadas em não se desviar de Deus, estando dentro de igreja. E estão desviadas de Deus dentro das igrejas, por causa dos ensinamentos e do entendimento que está sendo formada nela. Estão desviadas de Deus dentro das igrejas.
pelo entendimento corrompido que está tirando ela da verdade do Evangelho. Você sabia que o que separa o homem de Deus é o entendimento corrompido? É a falta do conhecimento da verdade? Paulo vai dizer que os gentios estão separados de Deus por causa com o entendimento entenebrecido e o coração na ignorância e na dureza. Efésios 4, 17 e 18. A palavra de Deus vai dizer que o diabo trabalha para tirar você de Deus, cegando o entendimento, para não ter o conhecimento da verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4, 4. Vida com Deus não é questão de estar nessa ou naquela religião, sendo devoto e praticante, cumprindo sua vida dentro daquelas ordenanças de igreja. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade. João 8, 32. Para ser liberto pela verdade, que verdadeiramente é quem liberta o homem para a vida com Deus, tirando do poder de Satanás. João 8, 36. Por onde o homem vai sair das trevas e vem para a luz? O homem é livre do poder de Satanás e vem para Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Atos 26, 17 e 18. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não importa, todo que crê será salvo pelo Evangelho. Romanos 1,16. O que é que o povo aí aprende hoje? Que só é salvo se estiver nas igrejas. Estão aí os líderes, pastores, papa, tudo pregando que se você não estiver na igreja, você não é salvo. Que se você não estiver na igreja, não tem ligação com Deus. Os pastores estão pregando isso aí. Que para você ser salvo, não adianta crer em Jesus. Tem que estar numa igreja para viver o cerimonial. Tem que ser batizado, tem que estar tomando ceia, tem que estar dando dízimo, tem que guardar o sábado, tem que cumprir toda a devoção para poder ser de Deus, estar em Deus e ter a vida em comunhão com Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Aonde? Centralizam tudo nessa instituição, ambiente geográfico, lugar, ambiente, instituição religiosa. Centralizam tudo, irmão. A vida do povo hoje não está livre, não, está presa. O povo é escravo de religião, com a mente cauterizada, alienados numa dependência de prática, de devoção, de obediência, de submissão a tudo que os homens determinam na religião, porque se não tiver ali cumprido, não tiver naquele ambiente para viver a adoração, para oferecer o louvor, para estar buscando a Deus, não é de Deus. É isso ou não é que o povo hoje está preso? Cada um hoje na sua divisão religiosa. Cada um hoje dentro dos seus parâmetros religiosos. Cada um defendendo os valores e princípios das suas religiões. Cada um com a sua certeza de vida com Deus por meio da sua religião. E Jesus, onde é que está? Jesus é o centro da nossa vida com Deus. Jesus é a minha dependência de Deus. Jesus é a certeza e convicção de que eu fui aceito e estou participante da promessa de Deus. Jesus. Não vida de igreja dentro de sacrifício e obrigação de igreja. Então, quando o irmão falou para mim que eu falo muito de igreja, eu disse não. Porque o problema hoje que o diabo cegou as pessoas é com a mente igreja. Quer ver uma coisa? Vai falar de Jesus? Eles não aceitam, porque eles estão com a mente hoje deles centralizada, cauterizada, com o entendimento de igreja. Vida com Deus, eles miram logo igreja. Falou em vida com Deus, na mente dele vem logo igreja. Ser salvo, vai para a igreja. Vai buscar a Deus, vai para a igreja. Vai para a igreja, para Deus mudar a tua vida, para Deus te abençoar, para não sei o quê. É na igreja. E outra coisa, eles entendem que se não estiver na igreja, a vida vai ser amaldiçoada, está no mundo, não é de Deus, e tem que ir para a igreja para que tudo de Deus aconteça. Veja como está o entendimento desse povo. Perdido, escravizado, alienados numa vida maldita, presa, centralizada, restrita, dentro de um ambiente religioso, aonde eles foram formados, que ali é o lugar da vida com Deus. Meus irmãos, eu falo isso porque muitos não têm coragem de falar, porque estão presos ao sistema igreja. Estão buscando agradar os líderes dentro das igrejas. Não querem perder a conveniência da vida satisfatória
dentro de igreja. Muitos estão preocupados em ganhar suas posições, ser promovido, ser colocado como obreiro, diácono, pastor, bispo, presbítero dentro de igreja. Muitos estão presos, dominados, sendo negócio e propriedade dos sistemas religiosos, igrejas e religiões. Não tem como ser fiel a Cristo. Não tem como ser fiel a Cristo, perseverar na sua doutrina. Essas pessoas que estão dentro do sistema, como propriedade e negócio do sistema, que colocaram sua vida para ser devoto e praticante e uma vida de submissão como se fosse a Deus dentro do sistema religioso, igreja ou qualquer outro grupo, não são fiel a Cristo. Porque eles têm que submeter-se à regra, aos preceitos, ao conjunto de doutrina, de normas das igrejas, não do Evangelho. Eles não têm liberdade para pregar o Evangelho livremente. Eles têm que pregar dentro daquilo que as igrejas determinam. Não, a nossa regra de fé e prática aqui nessa igreja é essa. Tem que pregar assim. E quem não pregar assim, não faz parte, não fica nessa igreja. E aí o povo quer viver nas igrejas, na sua satisfação, na sua conveniência, dentro dos momentos de atrações satisfatórias, aí se submetem. Mas eu não. Alguém perguntou, o senhor é de qual igreja? Eu digo, eu não sou de igreja nenhuma, eu faço parte e sou membro que forma a igreja de Deus. Eu não sou de igreja nenhuma de homens. Eu sou de Cristo. Eu nunca vi ninguém nas escrituras, nenhum apóstolo, nenhum cristão, dizer, eu sou da igreja A, B ou C. Como hoje o povo diz. Hoje o povo está aí gloriando suas igrejas. Eu sou a Universal. O povo está aí, né, na internet. Eu sou assembleano. Eu sou da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Outros dizem, eu sou adventista. Outros dizem, eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Eu sou isso e aquilo outro. Está todos perdidos. Porque eu sou cristão. Eu sou de Cristo para que eu seja de Deus. Não é de nenhuma igreja. Não é nenhuma igreja o alicerce, o lugar onde eu tenho que estar para ser de Deus. Eu digo sempre, quando alguém pergunta, irmão, tu está em qual igreja? Eu digo, eu não estou em igreja nenhuma, eu faço parte. Eu sou membro da igreja de Deus. Não é de uma instituição do homem. Mas como é que o Senhor congrega? Com aqueles que estão na fé. Juntar, se reunir. Eu me reúno com dois, um aqui, outro ali. Vocês estão entendendo isso, irmão? Até isso o povo ficou preso na mente, nesse entendimento maldito, que você só pode congregar e ter comunhão com os irmãos se estiver dentro da igreja. Centralizado tudo em igreja. Quantos irmãos não se comunicam mais um com o outro? Porque só posso fazer isso se for na minha igreja. Só posso me congregar com você se você for da minha igreja. E nada pode ser feito fora da igreja. Tem que ser na igreja, na autoridade, sob a liderança do pastor da igreja. Olha aí. Os irmãos hoje não congregam-se mais nas casas. Não se sentam nas praças juntos, se reúnem para congregar, para falar do amor, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus em Cristo para nós. Não, porque tem que estar tudo robotizado, submisso, alienado na dependência de igreja sobre o domínio da liderança dos homens dentro da igreja. Vai olhar qual era o local que a congregação dos cristãos, dos santos, dos salvos viviam no tempo apostólico. Não era a igreja, o lugar central. Eles não pregavam um lugar central. Eles não dependiam sua vida num lugar central. Eles não exclusivizavam sua vida com Deus dentro de nenhum ambiente, igreja, instituição. A vida com Deus é dependente, é submissa, guiada na palavra, em Cristo. E todos se reuniam sob a autoridade da palavra. Em qualquer lugar, era nas casas, era nos lugares públicos, nas sinagogas, mas não tinha aquela coisa como hoje, o povo hoje está vivendo alienado. Não, você tem que estar na igreja. Se não estiver na igreja, não é de Deus. Não pode buscar a Deus. O lugar do crente é na igreja, não. O lugar do cristão é em Jesus, é em Cristo. Agora, o lugar de crente religioso, evangélico, ou qualquer outra religião, é nas igrejas mesmo. Agora, o lugar do salvo, do cristão, é em Cristo. E essa pessoa perguntando para mim por que eu falava tanto de igreja. Eu digo, analisa o que eu prego.
Tudo isso que eu falei agora, eu falei de igreja? Não. Eu mostrei o erro que o povo está vivendo dentro das igrejas. Eu estou mostrando o entendimento errado que o povo está tendo, onde estão sendo formados para uma vida de fé em Deus, maldita, dentro de igreja. Quer ver uma coisa, irmão? Eu estava conversando essa semana com uma pessoa religiosa, uma pessoa amiga minha, mas é religiosa, de um sistema religioso evangélico. O esposo dessa pessoa, ele está muito enfermo. Ele usa um dreno para fazer as necessidades fisiológicas. E faz um bom tempo, e até agora, a misericórdia de Deus, não conseguiram ainda, os médicos ainda não deu solução. E ele está com essa debilitação. Ele está dentro dessa necessidade, dessa debilitação. E a partir daí, eu conversando com essa pessoa, ela estava expondo a dificuldade que eles estavam passando, tanto na área financeira, como na questão de saúde mesmo, é só os dois, o casal. E com essa dificuldade. E eu disse a ela, ô irmã, perguntei a ela dessa forma, porque, claro, eles são religiosos de um grupo que prega o amor, que prega, não é, que é de Deus, que prega ajudar o próximo, que dá dízimo, que dá oferta para a casa de Deus, para a obra de Deus. E eu perguntei a pessoa, né, a irmã, que o seu esposo está doente. Na sala da igreja que a senhora frequenta, tem vindo lhe dar um apoio, tem vindo saber como vocês estão. E esse irmão, ele é obreiro, olha aí, obreiro da igreja, tá? Confunda não o obreiro de Deus com o obreiro de igreja, não. Ele é obreiro do sistema religioso igreja, do homem. E eu perguntei para ela, o pessoal está vindo aí? Ela disse, não aparece ninguém, nem vem. E ele era aquele obreiro que assumia os trabalhos na congregação lá da igreja do homem lá. Nem o homem, nem nenhum dos irmãos se preocupa, se compadece com a situação dele. E aí eu disse a ela, mas rapaz, isso é um absurdo, né? Ninguém vem não. Eu digo, e aí? Aonde é que está aquela pregação de amor, de misericórdia, de compaixão, ajudar o próximo? Aonde é que está aquela pregação de que é de Deus? Aonde é que está indo toda a contribuição que diz que é para a casa de Deus? Está sendo feito com essa contribuição o quê? Então aí eu comecei a conversar explicando isso a ela. Eu digo, está vendo aí? Isso é o problema. Dentro dessas congregações, desses ambientes, sabe o que acontece? As pessoas estão perdidas de Deus. As pessoas estão dentro de uma direção aonde não estão sendo levadas para a vida do entendimento, do conhecimento de Deus. Estão vivendo num mundo mentiroso de Deus, aonde estão levando prosperidade e satisfação é para aqueles que têm o domínio sobre o povo, para o ministério, para a instituição, para a casa, igreja deles, não de Deus. Porque hoje, se eles querem viver com essa regra do dízimo, o dízimo não era para estar dentro de conta de pastor de igreja, não. O dízimo não é para enriquecer ministério e igreja, não. O dízimo, se querem viver na regra do dízimo, se querem viver na regra da lei, por que não cumprem a lei como tem que ser? Não, dízimo é bíblico, tem que dar. Então cumpre a regra do dízimo. O dízimo não era para enriquecer templo, igreja, instituição do homem. O dízimo não era para botar cadeira de rei para o homem sentar lá na frente, para bancar avião, carro, fazenda dos pastores, não. O dízimo não era para encher a conta dos pastores, para ele pegar a família e viver na ostentação e o povo lá padecendo. E quando chega lá na igreja para pedir uma ajuda, vamos orar pelo irmão, vamos fazer uma campanha. Cadê o dízimo? Vamos fazer uma campanha. Hoje em dia é tudo dinheiro, irmão. Dentro das igrejas é dinheiro para campanha, é campanha para dinheiro, é campanha para consertar isso, é campanha para consertar aquilo. Cadê o dízimo, pastores?
que vocês não bolem. Porque é sagrado não para Deus, de vocês. É sagrado de vocês. O dízimo, se vocês querem viver com essa regra de lei, levando o povo a essa maldição, então vá cumprir a lei. O dízimo era para o socorro das viúvas, dos necessitados, para socorrer quem precisava no meio da congregação. Vocês têm usado o dízimo para isso? Vocês têm usado o dízimo para comprar estrutura, para abrir mais igrejas, que é o comércio, a empresa de vocês, para expandir. Vocês têm usado o dízimo para comprar seus carrões, suas fazendas, seus sítios, para ostentar e botar no Face lá as postagens ostentando, e o povo lá, tudo feito, menino, sendo negócio de vocês. Por quê? Porque querem. Não são inocentes, não. Esse povo quer viver na mentira, então tome mentira. E eu disse à irmã, não vem ninguém, irmã. Vem não. Eu fiquei triste, né? Entristecido, aborrecido com a situação. Eu digo, aí, ó, o que é que esse povo vive? Tudo fanático de igreja, tudo devoto de igreja, dedicam sua vida às igrejas dos homens, vivem para servir os homens dentro da igreja. Quando precisa, os homens vêm atrás, os homens socorrem, os homens te mantêm, te ajudam na necessidade, ajuda nada. Eles querem que entre, eles não querem tirar não, irmão. Eles estão presos na ganância, na cobiça, na avareza. Eles querem mais e mais. E a irmã, agora veja aí onde está o entendimento errado dessas pessoas. Por isso que eu digo, essas pessoas estão presas, estão perdidas, irmão. Estão amaldiçoadas, irmão. Essas pessoas dentro de igreja, devotas de religião, que consagram sua vida para viver uma vida maldita, dentro de religião de igreja, achando que é para Deus, estão perdidas. Olha o entendimento da irmã. A gente conversando e ela se lamentando. Olha o que ela disse. Meu Deus, a gente é tão dedicado à obra de Deus, só vivia na casa de Deus, era no trabalho da casa de Deus, era zelando pela obra de Deus, e agora ninguém vem ajudar a gente, ninguém se preocupa com a gente. Eu digo, tá vendo aí onde está o erro? Tá vendo aí onde está o anátema que leva vocês à maldição? Que leva vocês a viver uma vida maldita, condenada? É esse entendimento maldito de igreja. Casa de Deus não é esse templo, não é essa estrutura de alvenaria que você está lá servindo um homem, não. Casa de Deus é você. Casa de Deus é quem está em Cristo. E a casa de Deus que nós temos que cuidar, zelar e ajudar são pessoas, um ao outro, irmão. O povo está mais preocupado em zelar da casa de Deus e igreja do homem. Casa de Deus são pessoas. Nós temos que exercer de misericórdia. Nós temos que ajudar um ao outro. Nós temos que amar um ao outro. Nós temos que honrar, cuidar, zelar um ao outro. Casa de Deus somos nós. Não é igreja de pastor nenhum. Não é templo de alvenaria. Não é estrutura religiosa, instituição nenhuma. Não, mas a gente era tão dedicado à casa de Deus. Não, vocês estavam servindo o homem. Vocês são escravos a negócio do homem. Vocês são propriedade do sistema religioso do homem, não de Deus. Deus não mandou você cuidar de casa dele. A casa dele que ele quer que você cuide, sabe qual é? É você. É você. Cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua vida, cuide do seu viver, das necessidades. Vá cuidar de você. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Aquele que está em Cristo é a casa de Deus. Amemos uns aos outros. Venhamos cuidar uns dos outros. Ter misericórdia, exercer compaixão um com o outro. Zelar da casa de Deus é zelar por pessoas. Casa de Deus não é nenhum templo, estrutura grandiosa que os homens estão fazendo aí. Vai olhar lá, o Templo de Salomão da Igreja Universal, uma construção mais cara do Brasil, um templo religioso, não um templo de Deus. Quem mantém aquela estrutura lá? Quem financiou aquilo lá? Você. Vai lá pedir uma guarida para ver se tu vai ter? Vai lá pedir um socorro para ver se tu vai ter? Porque ali é do homem. Não é de Deus nem é teu. Você está mantendo o império, a ostentação do homem. Vai ver esses templos gloriosos. Eita, que igreja linda. Nossa igreja é nossa igreja o quê, rapaz? Essa igreja é do líder. Vai lá perguntar se ele vai te dar. Vai lá perguntar se vocês não estiver mais servindo, se vocês vão continuar lá. Para de dar o dízimo, vê se tu continua nessa igreja.
Não é a casa de Deus, é a nossa casa, é a casa de ninguém, é a casa deles. Para de dar o dízimo, vê se tu não vai ser expulso dessa igreja. Vê se tu vai ter nenhuma oportunidade mais. Tu só tem valor enquanto tu está mantendo, meu irmão. Funcionamento, se tu servir. Se tu não servir dentro dessa casa dos homens, tu não tem valor não. Porque isso aí não é casa de Deus, não é reino de Deus, não é obra de Deus. Vocês estão escravizados no domínio dos homens a quem vocês são negócio. É isso que eu falo, irmão. É isso que eu prego, irmão. É isso que eu mostro. Eu estou falando alguma coisa aqui que não procede, que não é verdade. Vai lá para as igrejas. Não serve não, não dá o dízimo não, para ver se tu vai ser aceito lá. Para de ir, para de manter, para de trabalhar em funcionamento da igreja, para ver se tu vai ser lembrado por ninguém. Vão passar por você, nem cumprimentar vão. Tu só tem valor enquanto tá lá servindo no meio deles. Se tu se afastar de lá e não tiver mais lá, tu não tem mais valor para eles. Tu não é mais considerada como irmã, o amor, eu te amo, tu é minha irmã, eu te amo em Cristo. É mentira, é hipocrisia. Esse povo vive dentro dessas igrejas, hipocrisia. Quando você não é mais de lá, você quer ir para outro canto, já não te consideram mais, já não te cumprimentam mais. Quando passa por você, faz que não está lhe vendo, não te consideram mais, e outros ficam até sem falar, ó. Porque saiu de lá. Você só tem valor enquanto está lá, naquele meio de mentira, de hipocrisia, vivendo aquela maldição. Sai daí. Rapaz, vão conhecer a verdade. Esse é o meu trabalho. Esclarecer. Aborreça-se quem se aborrecer. Então eu expliquei à irmã a realidade que ela precisava conhecer. Ela estava sendo privada da verdade. Eu disse a ela, irmã, saia desse entendimento. Casa de Deus não é ali. A senhora não estava servindo a Deus, não. A senhora estava servindo os homens. Casa de Deus somos nós, pessoas. Vá cuidar primeiro da sua vida, da sua necessidade. Vá cuidar primeiro do seu viver, do que estar presa dentro de obrigação religiosa, dentro de nenhuma religião, como se fosse de Deus. Deus não pediu isso a ninguém. E o povo escravizado, tem pessoas, irmão, deixando de comer, deixando de pagar a luz, deixando de comprar o gás. Tem pessoas que deixam de comprar necessidade dentro de casa. Não, porque aqui é o dízimo. É 10% do Senhor, é levar para a casa de Deus. Porque Deus, assim, Ele me orienta, para que eu honre a Ele. Você vai honrar a Deus, não é com dinheiro. Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer teu dízimo. Até porque Jesus não pediu isso, quem pede é o pastor. Jesus não pediu. O que Deus quer de você é que você seja fiel a Ele, louve e glorifica a Ele, submetendo-se à palavra dEle, guardando e praticando. Não é vivendo uma vida presa, escravizada dentro de igreja, na regra e nas normas dos homens. Daquilo que Deus não pede, que os homens colocam para escravizar vocês. Quer servir a Deus, irmão? Vai crer em Jesus e guardar a palavra dele, andar no que ele ensinou. Aí tu estás em Deus, tu vai ser casa de Deus. Não precisa tu estar dentro de nenhuma casa que diz que é de Deus. Amém? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade que liberta. Pregando, anunciando e proclamando, protestando contra tudo e todos que vem de encontro aos princípios e valores do Evangelho. Porque o meu trabalho é pregar a luz que liberta, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho de Cristo, ensinando, corrigindo, instruindo, exortando, admoestando com a verdade. Esse é o meu trabalho, pelo qual fui vocacionado para essa missão, esse trabalho que aqui estou fazendo, levando para você o esclarecimento. Amém? Seja liberto, conheça a verdade.